Palavra aberta. Ainda gera discussões um relatório divulgado pelo Ministério Público de Minas Gerais, que revela que as mortes causadas por policiais aumentaram 47% no estado ano passado em relação a 2023. Segundo o levantamento, em 2023, 133 pessoas foram mortas por policiais. Em 2024, 195, uma média de 16 por mês ou uma morte a cada 2 dias. Segundo o Ministério Público, quando a comparação é com o início da série histórica em 2018, o crescimento da letalidade policial é ainda maior, 65%. O relatório também aponta que a maior parte dos autores das ocorrências em 2024 era composta por militares, 98%. Conforme o Ministério Público, a maior parte das ocorrências que envolveram morte provocada por policiais é relacionada ao tráfico de drogas, 30%. Logo depois vem as ocorrências ligadas a roubos e furtos e depois ações decorrentes de cumprimento de mandados. O documento ressalta que ações policiais que terminam em morte devem ser alvo de apurações, tanto internas como externas, com o objetivo de explicar se os devidos procedimentos operacionais foram seguidos e se houve eventuais abusos do uso da força por parte dos agentes envolvidos. Para debater o assunto, Kátia Pereira e eu, Eustáquio Ramos, estamos recebendo agora no Palavra Aberta o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais, Wagner Dias Ferreira. Olá, doutor Wagner, obrigado pela presença. Obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez para falar sobre os direitos humanos. Estamos recebendo também no Palavra Aberta o secretário de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, Rogério Greco. Bem-vindo ao Palavra Aberta. Obrigada pela presença, secretário. Obrigado, é um prazer enorme estar aqui com vocês, mais uma vez. Lembrando que o Palavra Aberta convidou o Ministério Público para participar desse debate, mas o órgão preferiu não enviar representante. Começando com o secretário Rogério Greco. Secretário, na avaliação do senhor como o chefe das forças de segurança, por que esse aumento das mortes envolvendo ocorrências policiais, mortes provocadas por policiais? Esse cálculo é relativamente simples. O Brasil hoje vive um problema seríssimo com relação às facções criminosas. E Minas não é exceção a essa regra. Então, em 1979 surgiu a primeira facção no Brasil, que foi o Comando Vermelho. Em 93 houve o surgimento do PCC. E hoje, só para que vocês tenham uma ideia, nós temos no Brasil em torno de 90 facções criminosas. Então, obviamente que quando há um aumento dessas facções criminosas, e nós temos essas facções no nosso estado, a intervenção policial, ela acontece com mais frequência, da mesma forma que acontece nos outros estados. Mas Minas, né, dentro desses dados estatísticos, continua ainda mesmo com esse aumento, sendo o 5º melhor estado em termos de combate nesse tipo de infração. Tem alguma coincidência, alguma relação após aquele episódio envolvendo a morte do Sargento Dias? Não, absolutamente. Aquilo ali foi uma tragédia. Então, quando a gente fala quando fala de letalidade policial, é muito importante que as pessoas entendam que o policial está no front. E ele tem que se defender. Então, o Sargento Dias, infelizmente, numa hesitação, ele acabou sendo a vítima. E é isso que a gente não quer. Então ninguém quer a morte do agressor, ninguém quer a morte do policial, mas entre o comportamento do agressor e a preservação da vida do policial, a gente tem que ficar com a preservação da vida do policial. Doutor Wagner Ferreira, o senhor, como um militante dos direitos humanos, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Minas, acha que esse relatório mostra que está havendo abuso de policiais ou não? Com certeza. É evidente quando o relatório aponta que a partir de 2018 iniciou um crescimento que coincide exatamente também com um tipo de doutrina que propiciou a propagação de armas, propiciou um tipo de doutrina da legítima defesa do policial, no sentido de que o policial poderia agora ser um pouco mais agressivo, e esse tipo de mentalidade com certeza afeta diretamente a ação e o desenvolvimento das atividades do policial militar. E aí nós vamos percebendo que esse aumento ele vai sendo propagado e alcança, podemos dizer até que ele alcançou os píncaros no último carnaval, com vários episódios na região metropolitana e no interior de Minas, onde a polícia foi extremamente agressiva e truculenta com cidadãos com os quais não era nem necessário exercer a força, com um simples diálogo poderia ter resolvido as questões. Secretário, o senhor
tem uma opinião contrária, e esse dado que ele traz aí, inclusive esse período a partir de 2018... Então, com todo O que respeito ele ao citou Dr. como Wagner... doutrina também. Não, eu discordo completamente disso. Não existe nenhum tipo de doutrina para violência policial. Muito pelo contrário. A polícia tem morrido por hesitação. Então, o policial muitas vezes ele hesita com medo do processo, com medo tanto do processo administrativo quanto do processo criminal, e ele acaba morrendo. O que o senhor quer dizer com hesita? O que é hesitar, Eustáquio? Muitas pessoas falam assim, se um policial matou um sujeito que vinha na direção dele, o cara estava com uma faca, e o policial estava armado com uma arma de fogo. Eu posso garantir o seguinte, Eustáquio, um ataque com faca, ele é infinitamente mais perigoso que um ataque com arma de fogo. Porque é uma única apunhalada, e todo mundo pode andar armado com a faca. Então, muitas vezes o policial, com medo dessa comparação, ele permite que o agressor se aproxime e ele vai ser a vítima. Então, essa coisa da doutrinação, isso não existe dentro da polícia. Mas ninguém é doutrinado a matar absolutamente ninguém. Isso obviamente que não existe. O policial não está protegido a ponto de se evitar ser atacado por uma arma cortante? Não. O policial ele pode estar com um colete balístico, mas aqui, que a gente chama na Saboneteira, que é uma região super letal, é uma única estocada e ele está morto. Então, assim, não é só o estoque na região abdominal. Isso acontece com muita frequência e não é divulgado. E o grande problema que a gente vê, infelizmente, da mídia de uma forma geral, é que quando morre um policial, a coisa é quase que entendida como se fosse normal. Como se o policial tivesse a obrigação ou a possibilidade ou o dever de morrer em serviço. Ninguém está aqui para morrer. Então, entre a vida do policial e a vida do agressor, nós vamos ficar sempre com a vida do policial. Infelizmente, a agressão não parte do policial, né? Isso que o Dr. Wagner falou a respeito do carnaval, o carnaval de Minas, ele é conhecido no Brasil como um carnaval mais seguro. Cada vez mais as pessoas vêm para Belo Horizonte, vêm para Minas Gerais pular carnaval, saindo de cidades que tradicionalmente faziam isso. Por que as pessoas vêm para cá? Porque aqui em Minas elas se sentem seguras. Então, pode haver um excesso ou outro, um abuso. É normal. Nós temos uma tropa de 37 mil policiais militares. Você acha que no meio de 37 mil não vai haver algum erro? A gente está vendo presidentes de tribunais serem presos por corrupção. Erro, acontece, né? Então, ninguém está dizendo que o erro não acontece. Mas ele, obviamente, que ele é uma exceção à regra. Doutor Wagner, a Kátia citou o caso do sargento Dias no início do ano passado. E esse relatório mostra um aumento de 47% justamente do ano passado, em 2024, em relação a 2023. O senhor avalia que depois da morte bárbara do sargento Dias por um bandido, houve um aumento do rigor dos policiais nas operações, nas ações, no enfrentamento dos bandidos? Primeiro, eu acho que uma informação importante é de que quando aconteceu aquele evento do sargento Dias, eu estava vice-presidente na Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de Minas e presidente na subseção do Barro Preto, que tinha sido acabado de instalar. Nosso primeiro ato, quando chegou a notícia, ainda pelas mídias sociais, de que havia morrido o sargento, foi enviar imediatamente ao comando da Polícia Militar uma nota de solidariedade com o policial que havia morrido em serviço. Provavelmente uma das primeiras notas que foi divulgada foi a nossa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados. E com certeza, isso aí não há como negar que após aquele evento, os policiais, talvez por uma tensão elevada a partir daquele evento, passaram a agir com um rigor um pouco maior, e isso é que vem proporcionando eventos que eu tomei como exemplo aqueles do Carnaval, mas diuturnamente as reclamações a respeito de ações policiais que chegam à comissão, chegam para nós pessoalmente às vezes, são no sentido de que modificou realmente de modo bastante visível a incisividade da ação policial nas comunidades e contra os indivíduos, alguns que nem têm envolvimento com a criminalidade, mas recebem aquela pressão porque agora realmente ficou muito mais tensionado depois daquele evento. Mas você acha que aumentou a intolerância dos policiais com a ação dos bandidos? Eu posso dizer o seguinte, e aí divergindo do secretário com o máximo respeito, a partir de 2018, que é a data que a pesquisa registra o início do aumento e que tem um incremento a partir de 2023, o que nós podemos observar é que assumiu no país um comando, um governo que patrocinou a
modificação no regramento para que houvesse uma ampla comercialização de armas, e aí as armas pudessem chegar às pessoas das formas mais absurdas, e um patrocínio cada vez maior para poder também criar um clima de colaboração dentro das forças militares, de maior defesa, de melhores condições nos decretos e nas coisas da presidência, e isso então, sim, proporcionou com que os policiais começassem a agir de uma forma mais ostensiva e, ouso dizer, até truculenta. Secretário Rogério Greco, existem dados sobre quem eram essas pessoas mortas por policiais em Minas Gerais? Kátia, a via de regra são efetivamente criminosos que agiam contra a polícia. A regra é essa. O que se criou, o mito que se criou é que policial entra em comunidade atirando, matando crianças, matando a população civil. Isso que o Dr. Wagner falou com relação aos CACs, né, que foi um implemento do governo Bolsonaro, isso é um outro dado que não condiz com a realidade. Eu fui promotor de justiça durante 30 anos. Eu trabalhei no júri durante muitos anos. E eu posso afirmar a você o seguinte, eu fui promotor do júri que só lida com crimes dolosos contra a vida por muitos anos. Eu posso te garantir o seguinte, durante toda a minha carreira, se eu fiz 2 júris, e estou aumentando aqui os meus dados estatísticos, se eu fiz 2 júris com armas legalizadas, foi muito. Ou seja, as armas utilizadas pelos criminosos são ilegais. Não é o CAC, não é aquele cara que se submete a um exame psiquiátrico, psicotécnico, que faz tem uma série de rigores para ele poder efetivamente ser um CAC que vai participar da criminalidade. Isso é um dado, me perdoe, absurdo. Então, nenhum criminoso vai se habilitar para ser um CAC. Então, as armas que são utilizadas pelos criminosos são quase 100% armas ilegais, provenientes de contrabando, são armas ilegais. Então, assim, não dá para você dizer que simplesmente um incremento, né, do que aconteceu durante o governo anterior, o governo federal anterior, na aquisição de armas, proporcionou essa violência. Muito pelo contrário. Os dados estatísticos mostram que naquela oportunidade a violência diminuiu. Então, assim, não tem correlação absolutamente nenhuma entre a aquisição de uma arma legal e a violência que aconteceu durante aqueles anos. Desculpe, Eustáquio, eu só queria voltar usando uma expressão do senhor de que quem são essas pessoas que foram mortas, né? E aí o senhor citou que boa parte é o crime organizado, ou a maior parte. Sim, grande parte. E o senhor também falou assim, claro que erros podem ocorrer. Sim. Citou, inclusive, tribunais. O senhor pode reconhecer que em Minas Gerais já aconteceu algum erro a ponto de um inocente ter sido morto pela polícia? Que eu saiba, não. A gente fala desse dado estatístico trazido pelo MP, mas a grande pergunta é, desse incremento de 40 e poucos %, né, do ano passado, de 2020 para 2024, vocês já tiveram o resultado dos julgamentos desses policiais no tribunal do júri? Porque uma coisa é eu simplesmente ter uma violência policial gratuita, e esse cara tem que ser punido, esse cara não é policial. Outra coisa é o policial que mata em defesa própria, e ele vai ser absolvido. Matar em defesa própria não é crime, porque ele age em legítima defesa. Qualquer um de nós aqui se defenderia. Essa semana mesmo, um grande empresário aqui de Minas foi sequestrado. Então, se ele fosse um parente nosso, um amigo nosso, a gente não gostaria que a polícia agisse e prendesse os sequestradores. Se porventura houvesse uma troca de tiros com a polícia, os sequestradores fossem mortos e não a policial que foi na defesa da pessoa que está sequestrada, do refém, né? E nem o próprio refém. Isso é um raciocínio lógico. A gente não pode fazer uma inversão de valores aqui. Ninguém quer matar por matar, mas nenhum policial entra em nenhuma comunidade atirando a esmo. Eu fui instrutor do BOP do Rio desde 2007. Eu participei intensamente do processo de pacificação no Rio, que começou a partir de 2007, 2008. Então a gente via muitas vezes a imprensa, uma criança foi morta numa comunidade com a troca de tiro. Eu fui professor de curso preparatório durante muitos anos. E a gente tinha aquelas discussões, nós vamos reduzir a maioridade penal para os 16 anos. Kátia, esquece. O traficante está usando criança com 7 anos, com 8 anos, com 9 anos. Eu tenho vídeos com crianças de 8 anos com uma Glock na mão, uma 9mm na mão, com um carregador estendido, com kit rajada. Aí eu te pergunto, se você fosse das forças de segurança, ingressasse numa comunidade dessa e fosse recebido a tiros por essa criança, você revidaria?
Você fala, não, eu tenho que morrer porque é uma criança de 8 anos. Obviamente que isso não vai acontecer. O policial vai reagir, essa criança vai ser morta. E quando a perícia chegar, a arma já sumiu, porque os traficantes vão levar a arma dessa criança. Aí a grande imprensa vai dizer que a polícia entrou na comunidade, atirou um estudante que estava indo para a escola. Dr. Wagner Dias Ferreira, na opinião do senhor, há medidas que podem ser tomadas para reduzir essa letalidade policial, mortes causadas por policiais? Primeiro, eu vou dar um exemplo de que é preciso realmente revisar algumas coisas no procedimento policial. Recentemente, recebemos uma informação de um evento ocorrido no Carnaval em Brumadinho, onde as filmagens mostram claramente, né, um indígena já algemado e contido e sendo jogado ao solo pelo policial, assim, de forma bastante covarde. Então, nós estamos aqui, a pesquisa ela aponta questões de letalidade, mas nós podemos observar que nos procedimentos policiais, onde não há letalidade, a truculência tem aparecido. Então, do nosso entendimento, que eu acho que duas questões poderiam ajudar muito o trabalho policial agora. A primeira seria fazer realmente uma grande reciclagem, digamos assim, para poder eliminar um pouco essa mentalidade que veio emergindo a partir de 2018 e que deu esse ímpeto ao policial de poder utilizar sistemas que não são adequados para lidar com as pessoas. E talvez revisar um pouco o modo de o policial lidar com a abordagem para ela ser talvez um pouco mais... continuar sendo ríspida, mas ser um pouco mais construtiva, né? Evitar aqueles procedimentos igual o joelho no pescoço, algum tipo de agressividade quando a pessoa já está contida e observar um pouco mais isso. Acho que retomar algumas coisas que a Polícia Militar já teve, por exemplo, quando fazia o treinamento para a Polícia Comunitária, eu acho que isso pode ajudar a trazer um novo espírito que não reduza o rigor e o uso da força, mas que dê a ele um pouco mais de critério na defesa da pessoa humana, e isso poderia trazer um pouco mais de tranquilidade à comunidade. Secretário Rogério Greco, seria possível, no horizonte, algum novo treinamento, uma reciclagem? Eu queria que o senhor falasse também sobre o uso das câmeras corporais. Sim. Minas Gerais não vai adotar? Não, assim, a Polícia Militar de Minas ela não precisa desse tipo de, entre aspas, reciclagem. As instruções que são feitas na academia da nossa polícia aqui, elas são excelentes. A nossa Polícia Militar, ela é exemplo para o Brasil inteiro. Em qualquer lugar que eu vá, a primeira referência que se faz é da nossa Polícia Militar. Então, não precisa mudar nenhuma estratégia dentro das academias, porque a instrução ela é muito boa. As pessoas, nós somos seres humanos, a gente erra. Não é porque a gente tem recebido uma instrução errada, sabe? Que não é que a academia não esteja instruindo bem os seus policiais, não é isso. Mas o dia a dia, o estresse, isso tudo pode acontecer, ninguém está dizendo que não acontece, né? O problema das câmeras corporais. Assim, se você analisar as câmeras corporais no sentido de proteção do policial, é uma coisa. Agora, você analisar as câmeras corporais no sentido de que você está tentando punir aquele cara efetivamente por ser um policial, para que ele não se exceda, isso é um absurdo. Por quê? Porque a grande maioria, a maioria esmagadora, acerta. E nos países onde houve essa instalação de câmeras corporais já estão voltando atrás, porque o erro é muito pequeno. Nós temos um caso, inclusive emblemático aqui em Minas, onde uma equipe de policiais, não vou dizer se Polícia Civil ou Polícia Militar para não identificar as pessoas, mas foi prender uma determinada autoridade, entrou na casa num procedimento normal. Imagina só, Eustáquio, eu vou entrar por aquela porta, eu não sei quem está atrás daquela porta, eu não sei se aquela pessoa que está atrás daquela porta está armada e eu sou policial. Existe um procedimento padrão de ingresso em ambientes confinados, independente de quem seja, porque você não sabe quem está do outro lado. Essa equipe entrou, normal, não teve nenhum tipo de excesso, nenhum tipo de abuso, era uma autoridade, mesmo que não fosse, mas não teve nenhum tipo de abuso, acordou, os filhos estavam naquele ambiente, acordou o camarada que tinha que ser preso, foi preso, normal, levado, né, até a polícia, sem nenhum tipo de excesso. A família foi à imprensa, dizendo que a polícia esculachou, que colocou bico de fuzil na cabeça de criança, só que estava tudo gravado. Porque eles estavam com as câmeras corporais. Então, quando você... E caiu em completamente descrédito falar uma coisa dessa, porque as imagens estavam todas ali. Então, quando você usa uma câmera corporal com esse foco
na verdade, de defesa do policial, que é o tempo inteiro agredido, é uma coisa. Agora, quando você faz com que ele use uma câmera corporal, já partindo do pressuposto que aquilo ali é para a defesa da sociedade, que aquele policial é um policial que tem o costume de errar, é um raciocínio completamente equivocado. Obviamente que em algumas situações seria bacana você ter uma câmera corporal, em outras não. O senhor defende o uso de câmeras corporais, doutor É Wagner? absolutamente necessária e acho que nos dois sentidos. O uso da câmera é uma prova e a prova ela não tem valor em si mesma, né? Então ela vai, quando for utilizada, ela vai mostrar o bom trabalho policial e ela vai mostrar, como no exemplo que o senhor citou, mas ela também vai mostrar o mau trabalho policial. E aí ela é necessária porque na hora do mau trabalho policial é preciso ter uma prova idônea, inquestionável, para que as providências possam ser adotadas. Inclusive, para gerar um arcabouço de informações que talvez uma fala igual a minha, que indique a necessidade de uma reciclagem, de uma revisão, ela pareça inaplicável, igual o senhor disse aqui nesse momento, mas se tivermos um contingente de gravações dos bons e dos maus trabalhos, poderia se verificar a necessidade de realmente fazer isso. Nós debatemos no Palavra Aberta de hoje um relatório do Ministério Público que mostra o aumento das mortes causadas por policiais em Minas Gerais no ano passado em relação a 2023. Recebemos o secretário de Justiça e Segurança Pública de Minas, Rogério Greco. Secretário, obrigado pela presença, pela contribuição. Um grande abraço. Obrigado, eu que agradeço. Obrigada, secretário. Obrigado. Agradecemos também pela presença ao presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais, Wagner Dias Ferreira. Obrigada pela contribuição. Até a próxima. Eu é que agradeço. Obrigado. Bom dia. Lembrando que o Palavra Aberta vai ao ar todo sábado, 8h25, no Jornal da Itatiaia, e você pode acompanhar também pelas nossas plataformas digitais, principalmente o YouTube.